Vejamos um exemplo. Considere várias agências bancárias e suponha agora que duas medidas de saída, o número de transações pessoais concluídas e o número de transações comerciais concluídas, e a medida de entrada única, o número de funcionários. Por exemplo, para a filial Rio de Janeiro, em um ano, houve 44 mil transações relacionadas a contas pessoais, 20 mil transações relacionadas a contas comerciais e 16 funcionários foram empregados. Como podemos comparar essas agências e medir seu desempenho usando esses dados? A medida de entrada é claramente o número de funcionários, e as duas medidas de saída são o número de transações pessoais e o número de transações comerciais. Portanto, nessa tabela temos as duas proporções. Aqui podemos ver que São Paulo tem a maior proporção de transações pessoais por membro de equipe, enquanto Minas Gerais tem a maior proporção de transações comerciais por membro da equipe. Rio de Janeiro e Bahia não se comparam tão bem com São Paulo e Minas Gerais, por isso estão presumivelmente tendo um desempenho menos bom. Ou seja, elas são relativamente menos eficientes em usar seu recurso de entrada, que são os membros da equipe, de maneira a produzir saídas, as transações comerciais e pessoais. Um problema com a comparação via proporções é que diferentes proporções podem dar uma imagem diferente e é difícil combinar todo o conjunto de proporções em um único julgamento numérico. Por exemplo, considere Rio de Janeiro e Bahia. Como você combinaria essas figuras em um único julgamento? Esse problema de diferentes proporções que dão resultados diferentes seria especialmente verdadeiro se aumentarmos o número de filiais, ou aumentarmos o número de medidas de entrada e saída. Vimos que uma maneira de contornar o problema de interpretar diferentes proporções, pelo menos para problemas envolvendo apenas duas saídas e uma única entrada, é uma simples análise gráfica. Suponha que tracemos as duas proporções para cada ramo como mostrado. As posições no gráfico representado por São Paulo e Minas Gerais demonstram um nível de desempenho que é superior a todos os outros ramos. Uma linha horizontal pode ser desenhada do eixo Y para a agência São Paulo a Minas Gerais, e uma linha vertical de Minas Gerais para o eixo X. Como vimos, essa linha é a da fronteira eficiente, às vezes referida também como fronteira de eficiência. Matematicamente, a fronteira eficiente é o contorno convexo dos dados. A fronteira eficiente, derivada dos exemplos de melhores práticas contida nos dados que consideramos, representa um padrão de desempenho que as agências que não estão na fronteira eficiente poderiam tentar alcançar. Você pode ver, portanto, como a DEA surge. Os envelopes da fronteira eficiente incluem todos os dados que temos. Dizemos que todos os ramos da fronteira eficiente são 100% eficientes. Assim, São Paulo e Minas Gerais têm eficiência de 100%. Isso quer dizer que o desempenho de São Paulo ou Minas Gerais não poderia ser melhorado? Pode ou não ser possível fazer isso. No entanto, podemos dizer que, nas evidências disponíveis, não temos ideia de até que ponto seu desempenho pode ser melhorado. É importante notar aqui que, primeiro, o DEA só lhe dá eficiências relativas, eficiências em relação aos dados considerados, não lhe dá e não pode dar-lhe eficiência absoluta. Em segundo lugar, não usamos novas informações aqui, apenas pegamos dados sobre entradas e saídas e as apresentamos de uma forma particular. Note também que a declaração de que um banco tem uma eficiência de 100% é uma afirmação forte, ou seja, que não temos nenhum outro banco que possa ser dito melhor do que ele. Considere agora Rio de Janeiro e Bahia na figura. Podemos ver que São Paulo, por exemplo, domina tanto Rio de Janeiro quanto Bahia. Claramente, tanto o Rio de Janeiro quanto Bahia são menos de 100% eficientes. Mas quanto? Podemos atribuir um valor numérico apropriado? Considere Bahia, em que temos número de funcionários 11, transações comerciais, transações pessoais 23 mil, transações pessoais por membro de equipe, 23 dividido por 11 igual a 209, transações empresariais ou comerciais igual a 12 mil. Transações de empresas por membro de equipe, 12 dividido por 11, 1,09. Para a Bahia, a razão de transações pessoais e transações de empresas, 1,92, quer dizer que existem 1,92 transações pessoais para cada transação comercial. Por definição, este valor de 1,92 é também a razão de transações pessoais por membro da equipe,
dividido por transações comerciais por membro da equipe. Em outras palavras, 209 dividido por 109 também é igual a 1,92. Considere agora esse diagrama. Pode-se mostrar que qualquer agência com uma proporção transações pessoais por membro da equipe dividido por transações de empresas por membro de equipe igual a 1,92 está na linha reta desde a origem até a agência Bahia. Você pode ver essa linha pontilhada. Então, a inclinação desta linha é 1,92, ou seja, 1,92 transações pessoais para cada transação comercial. Portanto, se a Bahia mantivesse o mesmo mix de negócios de 1,92, porém variando o número de funcionários que emprega, seu desempenho estaria na linha desde a origem até sua posição atual, como mostrado. Por exemplo, se Bahia operasse o mesmo nível de saída com apenas 9 funcionários, teríamos essa situação. Você pode ver, a partir do diagrama, que o ponto correspondente a transações pessoais por membro da equipe igual a 2,56 e as transações comerciais por membro da equipe igual a 1,33 está na linha desde a origem até a posição atual da agência da Bahia. Pode parecer razoável sugerir, portanto, que o melhor desempenho possível que Bahia poderia alcançar é dado pelo ponto rotulado como melhor no diagrama. Esse é o ponto onde a linha desde a origem através de Bahia encontra a fronteira eficiente. Em outras palavras, esse ponto representa uma agência que, se existisse, teria o mesmo mix de negócio que o da Bahia e teria uma eficiência de 100%. Numericamente, a eficiência da Bahia pode ser determinada pelo comprimento da linha desde a origem até a agência Bahia dividido pelo comprimento da linha de origem através de Bahia até a fronteira eficiente. Para a agência Bahia, esta é uma eficiência de 36%. Realizando um cálculo semelhante para a agência Rio de Janeiro, temos uma eficiência de 43%. E as eficiências relativas que calculamos são 100%, São Paulo 100% e Minas Gerais 100%, Rio de Janeiro 43%, Bahia 36%. Lembre-se que as agências da fronteira eficiente são 100% eficientes, têm uma eficiência de 100%, assim, por exemplo, São Paulo e Minas Gerais têm eficiência de 100%. Vamos agora acrescentar mais algumas agências. Suponha que tenhamos uma filial extra em Distrito Federal incluída na análise, com transações pessoais por membro da equipe igual a 1 e transações comerciais por membro da equipe igual a 6. O que muda como resultado dessa filial extra ser incluída na análise, o efeito disso pode ser visto nessa figura. Note que a fronteira eficiente agora exclui a agência Minas Gerais. Não desenhamos essa fronteira eficiente de São Paulo para Minas Gerais e de Minas Gerais para Distrito Federal por duas razões. Matematicamente, a fronteira eficiente deve ser convexa, e, embora não tenhamos visto nenhuma agência na linha de São Paulo para DF, é assumida em DEA que poderíamos, que seria uma combinação linear de São Paulo e DF, que estaria na linha reta de São Paulo para DF. Fica claro porque São Paulo e DF têm uma eficiência relativa de 100%. Ambos são os melhores desempenhos em relação a uma das duas proporções que estamos considerando. Já ao adicionarmos a agência Pernambuco, ilustramos que uma agência pode ser eficiente mesmo que não tenha uma performance superior. No diagrama, Pernambuco é eficiente, pois sob DEA é julgado ter força em relação às duas proporções, mesmo que não seja o melhor desempenho em nenhum dos dois. Observe aqui no diagrama o espaço viável no qual uma única agência pode estar e ainda alcançar 100% de eficiência, sem ser uma agência de performance superior em qualquer proporção. É bastante grande. Qualquer agência dentro do triângulo formado entre a linha horizontal e a linha vertical, unindo São Paulo a DF. O que fizemos até aqui foi mostrar como uma simples análise gráfica de dados sobre entradas e saídas pode ser usada para calcular eficiências. Uma vez que tal análise tenha sido realizada, então podemos começar a abordar, com um grau mais claro de discernimento do que tínhamos antes, questões como identificação de melhores práticas, identificação de más práticas, estabelecer metas, alocar recursos, monitorar mudanças de eficiência ao longo do tempo e etc.